Olá, bom dia. Bom dia para você. Bom dia. Hoje nós estamos no 11º dia do grupo do Propósito Curados de Turmalina. E Deus tem feito coisas grandes. Amém? Deus tem feito maravilhas no meio de nós. Vai entrando aí, chamando essa sua amiga que ainda não chegou, mande um aviãozinho para ela. Bom dia, Denise. Bom dia, Sueli. Bom dia, Carlos, Bete, né? Bom dia, Solange. Bom dia para você que está entrando. Sejam todos bem-vindos. Vou falar bem-vindos porque de vez em quando entra um homem aí também na nossa live, né? Sejam bem-vindos também em nome de Jesus. Bom dia para você. Bom dia, Anelisa. Paz do Senhor, Anelisa. Bom dia, Demilde. Bom dia, Zeni. Bom dia para você. Nós temos a convidada hoje. Top, viu? Nossa, como que o meu coração arde de alegria quando eu vejo tudo que Deus está fazendo na vida dessa mulher. Louvado seja o Senhor, assim como também está fazendo e irá fazer na sua vida também. Porque nós cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Louvado seja o Senhor nesta manhã por mais um dia, por nos sustentar até aqui, até o nosso 11º dia, e vai continuar nos sustentando, e nós vamos colher muitos frutos deste propósito. Amém? Porque Deus é poderoso para fazer. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Mais um dia respirando, mais um dia com fôlego de vida, mais um dia de propósito. Nós somos gratas a Ele por isso. Agradeça ao Senhor por esta manhã, porque você acordou, porque Ele está te sustentando. Agradeça pelo fôlego de vida, pela oportunidade de estar aqui nessa live. E eu sei que Deus vai falar com você nesta manhã, de forma sobrenatural. Esse dia vai marcar a sua vida. E eu vou fazer o convite aqui para minha convidada. É a Sueli aqui de Turmalina, uma das curadas que o Senhor levantou. E vocês vão conhecer essa Nádia. Mandei o convite, Sueli. Você pode aceitar e entrar aqui conosco. Sueli é uma mulher de Deus. Vocês vão conhecer Sueli essa manhã. Sueli é uma mulher abençoada. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Sueli? Graças a Deus. Amém. Se apresente aí para as mulheres nesta manhã, tá bom? Claro. Bom dia, gente. A paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu estou aqui nessa manhã. É um chamado, né, que Deus tem na minha vida e eu tenho o privilégio de retornar, né, com esse chamado depois de um período aí, né, de maternidade. Então é com muita alegria no meu coração que eu volto a exercer esse chamado de ensino que Deus colocou na minha vida. Então, que seja um momento, né, de Deus para nós nesta manhã
né? E eu louvo a Ele por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele vai fazer em cada uma de nós. Amém. Amém, Sueli. Nós vamos orar nessa manhã, porque nós sabemos já que Deus está na direção, mas nós vamos orar, apresentar Ele, agradecer Ele por esse momento, porque nós sabemos tudo que Ele já vai fazer nessa manhã através da sua boca. Amém? Deus, nós te louvamos nesta manhã, Deus, por essa oportunidade, pelo 11º dia do propósito, pela ministração dessa manhã, pela vida da Sueli. Como eu sou grata ao Senhor, Pai. O Senhor sabe, conhece a alegria do meu coração. E assim como estou vendo Sueli se levantando, muitas mulheres também, Pai, que estão acompanhando essa live, que vão assistir depois, elas também irão se levantar e se posicionar diante do Senhor, Deus, para cumprir o teu chamado nessa terra. Eu quero pedir ao teu Espírito Santo nesta manhã que sela este momento em nome de Jesus. Que essa palavra, essa ministração venha chegar ao coração de cada mulher que está ouvindo e vai ouvir, Deus. Mas que essa palavra alcance aquilo para que o Senhor a destinou nesta manhã. Tire, Senhor, repreenda todo ladrão de semente, Deus, que faz com que essas mulheres venham não entender aquilo que o Senhor quer falar. Mas nós queremos abençoar este coração, abençoar essa mente em nome de Jesus, para que elas possam entender aquilo que o Senhor quer entregar nesta manhã, Deus. Nós te glorificamos e bendizemos o teu nome e agradecemos o Senhor por este dia tão lindo que o Senhor preparou para nós. E com esta palavra que vem como um presente do Senhor para nossas vidas, Pai, para iniciarmos o nosso dia de cabeça erguida, Pai, e levantadas para poder viver aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém, Sueli. A palavra é toda sua. Fique à vontade, tá bom? Obrigada. Amém. Então, gente, eu sou Sueli, eu sou de Turmalina, né? Vejo que tem muitas colegas aqui, pessoas que estudaram comigo, né? Nessa live. Eu sou casada, né? Tenho uma filha de 5 anos. Eu pertenço, né, a um corpo de Cristo, a uma igreja, porque na minha vida, né, eu não posso fazer nada sem a fé que eu tenho em Jesus. E lá fora, né, eu não posso ser nada se eu não levar comigo essa fé, né, se eu não viver isso em casa, né, no meu casamento, na minha vida familiar, no meu trabalho. E eu tenho sim uma formação, né? Deus plantou em mim uma profissão que é na área de agronomia, né? E vocês podem perguntar assim, mas o que tem a ver, né? Uma pessoa com essa formação aqui, o que essa pessoa tem a dizer, né? Com essa formação? Mas tem sim, queridos. Tem sim, né? Deus trabalha conforme lhe apraz na vida de cada um. Deus tem trabalhado muito na minha vida através dessa profissão que Ele me deu, dessa área que Ele plantou em mim. E isso eu descobri ainda na universidade, né? Quando eu tive a escolha de seguir por um caminho, né, que contradizia meus princípios, mas eu escolhi o caminho, né, de princípios, de trabalhar de forma que não levasse prejuízo às pessoas. Então, eu creio sim, que é uma profissão que Deus plantou em mim e eu serei fiel, né, e leal àquilo que o Senhor confiou a mim. Mas não é sobre, né, profissão, não é sobre títulos, né? A direção que Deus tem para nós hoje é que os recursos que nós precisamos, né, para sermos curadas, para vivermos o propósito de Deus, o chamado, Ele já colocou em nós. Ele já nos deu todos esses recursos, né? Mas nós precisamos agora, né, observar, estarmos atentas para aquilo que Deus está fazendo em nós, né, para aquilo que Ele já colocou em nós. E eu queria ler uma palavra com vocês nessa manhã. Eu vou ler
uma versão, né, na nova versão internacional, que é uma versão que eu gosto muito, mas eu quero ler em outra versão também, que é a nova tradução na linguagem de hoje, e está lá em Hebreus 12, do versículo 11 ao versículo 13. Hebreus 12, versículo 11 a 13. Então diz assim a palavra do Senhor: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Essa versão traduzida, ela muda pouca coisa, mas eu gosto de ler, né, porque é de mais fácil entendimento. Então, diz assim: quando somos corrigidos, isso no momento, nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Então, pessoal, meninas, tem meninos aqui também hoje? Como a Yosana disse, gente, eu estou também, né, nesse processo de cura, assim como vocês, né, a maioria de vocês, eu também estou nesse propósito, né, o segundo propósito que eu estou fazendo, da mesma forma que vocês, né, tirando algo que me custe, me dedicando ao jejum, à oração, à palavra, né, ao direcionamento de Deus, né, para esse tempo. Então, uma orientação que eu dou, né, por tudo aquilo que eu tenho vivido em Deus nesse tempo, é que os seus ouvidos estejam atentos aos direcionamentos que o Senhor está trazendo nesse tempo. Porque quando a gente se posiciona, né, a gente se coloca, né, nessa posição de mudança, de querer transformação para as nossas vidas, ele traz direcionamento para nós, sim. Então, eu estou nesse processo de cura e Deus tem feito coisas tremendas na minha vida nesse tempo e eu tenho, sim, né, muitos motivos para glorificar, né, o nome dele, para testemunhar aquilo que o Senhor tem feito. Então, creia, creia. Quando eu digo que a direção, né, que nós temos para hoje, né, para esse tempo, é que o Senhor já liberou todos os recursos que nós necessitamos para nos posicionar, né, para sermos curadas. Então, gente, como eu disse para vocês, né, Deus plantou em mim essa profissão, né, essa área de agronomia, né, eu me formei em 2009 e tive a oportunidade também de estudar um pouco mais, né, uma pós-graduação, mas sempre caminhando no sentido de trabalhar com princípios, né, de escolher um caminho que realmente pudesse levar transformação para a vida das pessoas, né? E durante esse tempo, o Senhor trabalhou muito na minha vida, foi um período muito valioso, principalmente porque foi nesse período que eu realmente fiz um compromisso com o Senhor, né? De caminhar com o Senhor, de entregar a minha vida a Ele. E desde então, o Senhor tem trabalhado muito na minha vida. E agora, né, nesse tempo, eu entendi que muitos desses recursos, né, que o Senhor já havia colocado na minha vida são recursos que Ele realmente estava colocando sobre mim para que o propósito dele se cumprisse na minha vida, né? Então, tudo aquilo que você precisa, né? Tudo aquilo que você talvez tenha buscado, o Senhor já colocou diante de você, né? E aqui a gente não está falando, né, de uma faculdade,
de uma profissão, de algo, né, específico, de recurso financeiro, né, mas daquilo que Deus já plantou no seu coração. E algo importante da gente fazer na vida da gente é observar, né, aquilo que nós já temos, né, as habilidades que nós já temos, né, porque todos nós temos habilidades, né. Eu aprendi, né, nesse tempo, que aquilo que as pessoas reconhecem em nós como potencial, né, aquilo que as pessoas olham para você e falam, gente, mas essa pessoa é tão boa nisso, né, ela consegue se dar tão bem nisso, a forma como ela lida com as pessoas, né, aquilo que ela faz. Então, preste atenção, porque aquilo que Deus tem para você, né, de propósito, de chamado, pode ter uma relação muito direta com isso, né? Então, não é sobre faculdade, é sobre aquilo que você já tem, sobre as pessoas que estão na sua vida, né? O seu marido, seus filhos, que muitas vezes a gente pensa, né, que algumas situações que a gente vive, né, são situações para nos derrubar, situações para nos paralisar, para nos fazer parar de caminhar, né? Muitas vezes são recursos que o Senhor já liberou sobre nós, para nos ajudar no nosso processo de cura, né? Para nos ajudar a cumprir o nosso propósito, que é também levar o amor dele às outras pessoas, né? Ajudar as outras pessoas a serem curadas. Então, não desperdice, né, nada daquilo que você está vivendo, nenhuma situação que você já passou, por mais dolorosa que ela seja, né? Não desperdice, porque são recursos que o Senhor já liberou sobre a sua vida nesse tempo, né, para você ser luz, para você levar cura para outras pessoas. E aí, gente, eu tenho vivido assim desde então. Em 2020, eu passei por um processo assim de um processo muito difícil na minha vida, né, profissionalmente, porque como eu disse, né, eu fiz um compromisso com o Senhor, né, de viver os princípios dele naquilo que eu fosse fazer, né, através do trabalho das minhas mãos. Mas quando a gente, né, tira um pouco o foco, né, das coisas do Senhor, de perder a essência, né, de quem a gente é nele, a gente entra por um caminho complicado. E eu entrei num estágio de praticamente um estresse crônico, né? E isso acaba trazendo prejuízos, né, para o nosso ambiente familiar, para a nossa vida pessoal, né, para a nossa saúde. E então, eu decidi, né, quando eu vi que a situação estava assim caminhando para um abismo mesmo, eu tomei uma decisão na minha vida, eu falei, gente, eu preciso me posicionar. Eu preciso mudar, porque não é isso que Deus tem para mim, né? Não é essa vida de, né, essa vida de morte, esse caminho de morte, não é isso que Deus tem para nós, gente. Então, eu me posicionei e busquei em Deus, sim, né, esse direcionamento, busquei entender esses recursos que o Senhor já havia liberado sobre mim, que envolveu, inclusive, investimento, né, investimento financeiro na minha vida emocional. Então, desde aí, eu vivi um processo de resgate, né, quando a Iosana fala, né, que alegria ver essa mulher, tudo aquilo que ela está vivendo, e é isso mesmo, é isso mesmo. Então, eu me posicionei, entendi os recursos que Deus já havia liberado sobre a minha vida e fazia, gente, uma oração que agora eu estou entendendo as respostas. Então, agora eu estou vivendo um tempo assim de respostas e isso é extraordinário, gente. Então, quando você se posiciona e coloca, né, como objetivo de vida, assim, buscar essa transformação, essa mudança, as respostas vêm. E é incrível. E todos os dias eu me surpreendo e eu espero que a gente tenha uma oportunidade de testemunhar tudo aquilo que o Senhor tem feito, gente, nos últimos, acho que nem 2 meses. Nem 2 meses. Porque eu orava assim, falava, Senhor, libera sobre mim recursos, Senhor, recursos para eu avançar, para eu prosseguir, sabe? Recursos. Por mais que, assim, já havia um entendimento em mim de que algumas coisas já havia alcançado em Deus, eu falava, não, eu quero mais.
Eu quero mais, porque eu quero transformação e quero transformação para minha casa, sabe? Eu quero sim um casamento segundo a vontade de Deus e eu quero assim que a Valentina cresça, uma menina, né, com a saúde emocional, com a mente sã, né, com as emoções estabilizadas, né? Porque isso também depende de mim, né? E aí eu orava assim, libera sobre mim recursos, e eu ainda ousava mais. Eu falei, Deus, eu tenho pressa em ser curada. Eu tenho pressa em ser curada, porque eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Gente, foi incrível, né? Quando a gente vive aí mergulhada, né, nos nossos bloqueios, nas nossas crises, a gente não consegue enxergar aquilo que Deus tem para a gente, porque Ele tem. Ele tem, Ele não tem só para Iosana, né? Ele não tem só para mim. E ele não tem, né, só para aquelas pessoas, né, que alcançaram um certo nível, né, talvez de estudo. Não, gente, ele tem para todo mundo. Ele tem para todo mundo. E não perca tempo, sabe? Eu gosto de contar, assim, como é, né, a minha profissão, porque realmente é uma missão que Deus nos deu. E eu vou contar para vocês entenderem como é que Deus trabalha em tudo, gente, em tudo. Se você tem uma habilidade, né, de cozinhar, saiba que Deus vai te usar muito nisso, né? Se você tem uma habilidade de lidar com pessoas idosas, com crianças, sei lá. Qualquer habilidade que você tenha, creia. Deus vai te usar muito e pessoas serão alcançadas e transformadas através dos recursos que Deus te colocou nas suas mãos. Então, gente, Deus, nessa missão profissional aí, Ele me deu a oportunidade de adquirir experiência com a produção orgânica. E é algo muito interessante, né? Ainda mais nos dias de hoje, que a gente vive um período de tantas enfermidades, né? De uma alimentação tão desequilibrada, né? A gente vive aí, né, atolada, como eu disse, nos nossos bloqueios, na nossa vida aí estressada, que a gente esquece de cuidar da gente, né? E a saúde da gente é um bem muito precioso, e eu aprendi muito nesse tempo também, que nós, né, vivemos aí em três esferas, né? Nós temos três esferas em nós, que é a alma, o corpo e o espírito. E quando a gente deixa de cuidar de um deles, né, há um desequilíbrio tão grande, gente, que a gente precisa, sim, conhecer, né, quem nós somos, quem a gente é em Deus, sabe? E aí, gente, eu tive essa oportunidade, então, de ter essa experiência, né? E a gente tem um trabalho aqui de apoiar, né, os agricultores, sobretudo os agricultores familiares, a desenvolverem uma produção que ela, né, respeita, né, as questões ambientais, que ela uma produção que ele vai encontrar todos os recursos necessários ali na propriedade dele, no ambiente dele. Então, tudo que ele precisa, ele vai encontrar ali, no ambiente dele, sem depender de coisas de fora. E como é que a gente está hoje, né? A gente está tão dependente das coisas de fora que a gente deixa de viver a essência da gente, aquilo que a gente é em Deus. Então, qual que é o nosso trabalho hoje? É resgatar isso nas pessoas, né? Através da produção orgânica. Então, o que que acontece hoje? A gente vai no supermercado, né? E a gente encontra tudo lá, né? A gente compra, né, tudo lá. A gente encontra hoje, né, o brócolis, a gente, tudo que é possível, né, ter uma durabilidade maior, a gente encontra lá no supermercado. E aí a gente quer facilidade, né? E a gente vai lá e compra tudo isso e a gente não preocupa com a saúde da gente, né? Não sei se você sabe, mas para cada tipo de agrotóxico que é aplicado, né, na produção, nos vegetais, há uma relação direta com um tipo de câncer em uma parte do organismo da gente, né? Então, a gente está adoecendo, a gente está vivendo, né, enfermidades que muitas vezes a gente, né, contribuiu muito para aquilo no organismo da gente. E nessa dependência aí de coisas de fora, a gente vai perdendo a essência. Então, qual que é a essência do meu trabalho, né? Fazendo uma correlação sobre tudo aquilo que eu vivo, né? Para vocês saberem que Deus vai trabalhar em você com os recursos que Ele já liberou sobre a sua vida.
Então, a essência do nosso trabalho é levar as pessoas a produzirem, né, algo saudável com os recursos que ele tem ali naquele ambiente, né? Só que para isso, né, as pessoas precisam, todo mundo que se submete a esse tipo, né, de vida, de produção, ele precisa passar por um processo de conversão, é o que a gente chama conversão, transição. E o que é isso, gente? É sair de um estágio, né, de uma forma e passar para outra, né? E o que é que a gente tem que fazer na nossa vida, gente, na nossa vida com Deus? É isso, né? É isso. A gente precisa sair de um estágio inicial e passar por um processo até a gente chegar num estágio estável, né? Como é que isso acontece no ambiente? Então, as pessoas, né, que se submetem a passar por esse processo, elas vão, né, se posicionar. Primeiro, a gente precisa mudar a mentalidade, né? Primeiro, a gente precisa compreender que precisa mudar, né, e se posicionar. Se posiciona, né, e então vai se submeter a um processo de mudança, de transformação. Presta atenção como é que isso, né, vai acontecer na vida da gente, né, em todas as esferas. Então, durante esse processo, eu preciso seguir regras, eu preciso seguir princípios, né? Eu preciso seguir diretrizes, direções, para eu alcançar aquele estágio, né, aceitável, adequado. E aí, gente, não é fácil, sabe? É doloroso. Nem sempre são só alegrias. É o que a palavra diz, né? É sim, muitas vezes motivo de tristeza, gente. Mas se a gente não tiver com o coração preparado a ser, né, para mudança, para passar por essa transição a cada dia, gente, infelizmente, né? Porque a gente esperar que as coisas aconteçam de maneira assim, né? Passiva, sem nenhuma atitude, né? É complicado. Então é doloroso, sim, é doloroso, muitas vezes não nos traz alegria, né? Precisa sim de correção, de confronto, e eu tenho vivido tudo isso, gente, tudo isso, né? Eu tenho vivido, sim, momentos de tristeza, assim, de confronto, porque faz parte do processo de transição. E esse processo, gente, ele muitas vezes não vai ter um final, porque é uma caminhada contínua, né? Ele vai ter um progresso, é uma caminhada progressiva, né? Que você vai caminhar cada vez mais para avançar, para crescer. Então, é assim. E é assim que a gente faz com esses agricultores, sabiam? Só que, gente, muita gente fica pelo caminho, né? Porque não é um processo fácil, né? Muita gente desiste, muita gente retrocede às velhas práticas, né? E para a gente realmente alcançar essa vida de paz, essa recompensa que a palavra nos diz, a gente precisa prosseguir. E, Osana, você vai me dizendo a hora aí, tá bom? Quando der umas 7 horas, você me avisa, viu? Então, gente, muita gente desiste. Olha só esse propósito, né? Aos pouquinhos a gente vai vendo as pessoas, né, desistirem, mas não é um julgamento, não, gente. Não é um julgamento, não, porque todo mundo tem o seu tempo, né? Nem todo mundo está realmente preparado para passar por esse processo de transição, né? Talvez esse tempo não chegou para todo mundo. Mas se você está aqui, creia que ele chegou, viu? Ele chegou para você. Esse tempo de transição, esse tempo de se posicionar. E não desperdice, gente, não desperdice esse propósito. Talvez você não compreenda, né, aquilo que foi apresentado, né, aquilo que foi colocado, e realmente muitas vezes a gente não compreende. Mas persista, né, permaneça nesse processo, porque a recompensa é muito gratificante, é muito valiosa. E aí, gente, nesse processo é tão interessante, porque as pessoas é como se elas resgatassem a essência que elas são. E sabe qual é o nosso objetivo nesse processo todo? É que no decorrer desse processo, né, quando as pessoas cumprirem um determinado prazo, que no caso da produção orgânica, né, qual que é o objetivo, então, desse processo de transição, né, esse processo aí de conversão? É porque o ambiente, né, aquele ambiente produtivo ali, ele precisa passar por um processo de descontaminação e substituição de práticas. Olha, vocês veem como é que é interessante na vida da gente. Descontaminação
e substituição de hábitos, de práticas, né? E é assim conosco, né? Se a gente não se submeter a esse processo de descontaminação, de substituição de velhas práticas, realmente, né? Fica difícil a gente alcançar esse processo de cura, né? Na vida da gente. Então, é isso, gente. Se submeta ao processo, né? Porque o final disso aí, né? Quando a gente alcançar essa etapa de estabilidade, né? A gente vai se apresentar como alguém descontaminado, né? Alguém que vai fornecer todos, né? Toda aquela essência que Deus colocou em nós. E na produção, o nosso objetivo é o quê? Chegar ao final dessa etapa, oferecer para as pessoas um produto, né? Um produto saudável, um produto descontaminado. E quais são as ferramentas que a gente usa, né, para a gente poder alcançar isso aí? A gente cria, né, adubos que possam, né, fornecer todos os nutrientes, porque a terra, né, ela, como ela está hoje, ela está uma terra desequilibrada, né? Então, ela vai sair de um estágio de infertilidade, de improdutividade, para ela alcançar, né, um estágio, né, de uma terra fértil, de qualidade. E isso acontece em todas as esferas da vida, né, em todas as esferas, em todas as áreas do ambiente, né? Então eu preciso substituir essas práticas, né, em todas as esferas daquele ambiente, né, na vegetação, nos recursos hídricos, né? Eu preciso criar condições desse recurso hídrico retornar, né, para aquele ambiente. Então, é um trabalho de forma integral, né? E tem que ser assim na vida da gente, né? Muitas vezes eu estou aí preocupada, né? Só com o meu cabelinho, né? Que eu vou ali na Luciana daqui a pouco, né? Cuidar do meu cabelo. Mas se eu não cuidar do meu espírito, né? O meu ambiente vai continuar, né? Contaminado, vai continuar desequilibrado e eu não vou chegar nesse estágio, né? Então, se conheça, né? Saiba qual é a sua essência e dê atenção para todas as áreas da sua vida, sabe? Cuida do seu corpo. Muitas vezes eu estou preocupada, sim, só em fazer, né, a minha unha, cuidar do meu cabelo, mas meu corpo, sim, ele precisa, né, de cuidado. E aí, gente, há uma preocupação muito grande em nós de produzir um produto que ele realmente contenha todos os nutrientes que o corpo da gente precisa, sabe? Então, esse é o nosso compromisso quando a gente se propõe, né, a ensinar esse tipo de produção, a levar esse tipo de produção. Então, o adubo que a gente utiliza, né, um adubo minimamente calculado, né, cada nutriente que ele vai fornecer para a terra, de forma que ela esteja numa condição tão equilibrada que o produto produzido ali, ele precisa ter cor, ele precisa ter sabor, ele precisa, né, ter qualidade, ele precisa ter a doçura certa, né? Então, olha para vocês verem que responsabilidade que a gente tem, né? Então, se você está aí no supermercado, né, se você acha isso, a Luciana está falando que é de dentro para fora, que é de dentro para fora, isso mesmo. Isso mesmo, não tem como ser de fora para dentro só não, né? Senão vai ser só uma casca, né? A gente precisa cuidar daquilo que está lá dentro mesmo, senão a gente vai ser uma farsa, né? E aí, gente, lá no supermercado, vocês vão lá, né? Prático a gente comprar todos aqueles produtos lá, né? Tá tudo lá, porque eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo, eu vou comprar tudo lá. Mas vocês sabiam que lá na feira tem esse produto que eu tô falando com vocês, né? E se vocês quiserem, eu posso até passar o contato de alguns agricultores, né? Mulheres que estão vivendo, né? Essa vida de transformação. Inclusive mulheres estão aqui, ó, nesse grupo do propósito. Tem uma mulher aí, uma produtora orgânica que se submeteu a esse processo. Então, gente, se você vai lá no supermercado, né, e compra aquele produto lá que está muito fácil, né, muito acessível, é mais fácil, né? Mas depois, gente, vai lá na feira, faz um esforço por você, vai lá na feira para você ver, né? Que tem um produto lá. Se vocês tiverem dúvidas, eu posso, né, depois passar o contato dessas pessoas, que muita gente pergunta, mas como é que eu sei, né? As pessoas que produzem dessa forma, eu tenho dúvida, porque muita gente fala, né, que o produto é orgânico, mas não é não, viu?
Não é não. Para ele ser um produto orgânico, ele precisa passar por todo esse processo aí de conversão, né? As pessoas que produzem esse tipo de produto, elas cuidam da terra, elas cuidam da água, elas cuidam da vida delas, né? Porque tem que ser um trabalho que oferece qualidade de vida. Elas cuidam da... Aí, ó, Jaqueline entrou, ó. Essa aí é uma agricultora orgânica que se submete a esse processo de transição. Obrigada, Jaqueline, por ter aceitado o convite, né? Eu creio que Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida, eu já te disse isso, né? Então, esse é o tempo do Senhor para você. Então, gente, a Jaqueline é uma agricultora de Minas Novas, ela está na feira, né? Então, vai na feira, gente, vai na feira. Tem produtos também em alguns mercadinhos, depois eu posso falar com vocês, né? Onde que tem. E aí, gente, se a gente não cuida, né, desse corpo, se a gente não cuida, né, desse espírito, dessa alma, o que que é que a gente oferece, né? O que que é que a gente pode oferecer para as pessoas, né? Então, o nosso compromisso enquanto profissionais, enquanto agricultores, né, Jaqueline, é esse de oferecer um produto, gente, equilibrado nutricionalmente, que vai oferecer para o seu corpo todos os nutrientes que você precisa, né? Às vezes, o seu problema é a falta de uma vitamina por causa de uma alimentação errada que você tem, né? E olha que eu não sou especialista nisso não, viu? Mas nesse tempo o Senhor me ensinou isso também. Nesses menos de 2 meses aí, o Senhor me ensinou que talvez o seu problema nem seja, né, uma ferida aí, né? Sabe aquele desânimo, aquela falta de motivação de levantar da cama, né? Talvez seja a falta de uma vitamina por causa de uma falta de cuidado com essa outra esfera da sua essência, né? Com o seu corpo, porque o seu cabelo é tão lindo, né? Mas o seu corpo está padecendo, né? A sua saúde padecendo. Então, isso faz parte também, né? Cuidar dessa esfera aí do corpo. Então, gente, tudo aquilo que você precisa, né? Todos os recursos que você precisa, o Senhor já liberou sobre a sua vida, né? Preste atenção aí no seu ambiente, né? Todos os recursos que você precisa estão aí nesse ambiente. E muitas vezes você não precisa buscar isso, né, nas pessoas, buscar isso lá fora. Mas fica atento com os recursos que o Senhor está trazendo, né, diante de você aí, nesse tempo, né? Preste atenção e não perca tempo, não. Entra logo nesse processo aí de transição, né, de conversão, porque algumas pessoas ficam nesse processo eternamente, né, sem substituir as práticas, né? Porque não adianta nada você se submeter a um processo de conversão, de transição, se você não estiver disposto a substituir as práticas, né? A passar por esse processo de descontaminação, né? Então não adianta nada. Se submeta ao processo, porque a recompensa é muito grande. E tem muita gente aguardando assim, ansiosamente, viu? Aguardando ansiosamente você se levantar, você se posicionar. Muita gente, né? A cura de muita gente, muitas vezes está aí, na sua cura, né? No seu posicionamento. E eu tenho experimentado isso grandemente na minha casa, né? Eu cheguei assim, gente, num estágio que eu queria mesmo desistir daquilo que Deus tinha me dado, né? Desistir de um casamento, né? Desistir. Eu, gente, ficava muito assim, transtornada com o comportamento da Valentina, por exemplo, que é uma menina que tem uma personalidade muito forte, né? Um recurso valiosíssimo que Deus me deu, né, para eu ser curada e tratada. E aí, gente, eu ficava muito assim, transtornada mesmo, que eu via aquela menina fazendo umas birras tão grande, mas tão grande. E muitas vezes, né, eu era, né, uma mãe tão boa para ela, mas birra, gente, birra no mundo de Deus, para tomar banho, por coisas bobas, assim, que eu pensava, Deus do céu, como é que é? Que é isso, Senhor? Que é isso? Mas aí, gente, eu descobri, sabe como é que eu desenvolvi em mim
o espírito da moderação foi a Valentina. A Valentina, eu tô aqui, gente, na área de serviço aqui em cima, por isso que tá essa claridade aqui, porque a Valentina tá dormindo lá embaixo, e aí, se eu ficasse lá, ela ia acordar, e quando ela acorda, ela quer vir e sentar no colo e ficar aqui. Então, gente, a Valentina me ensinou a ter espírito de moderação, então foi um recurso de Deus, né? Um recurso que Deus tem usado para eu desenvolver, né? O espírito de mansidão, de domínio próprio, de moderação. E eu tenho experimentado transformação, né, enorme no comportamento dela, no comportamento do meu marido, a partir do momento que eu me posicionei. Então, é sobre você nesse tempo, porque a cura do seu marido, né, dos seus filhos, sabe aquela colega de trabalho, né, que só Jesus, pois é, ela está esperando o seu posicionamento, né, está esperando o seu posicionamento. A Denise está falando aqui, né, para eu contar as experiências, né, de como está sendo, né, encontrar esses recursos dentro de mim. Então, gente, tem sido um processo muito precioso, né? E aí, para eu descobrir isso, né, claro que como eu disse para vocês, né, a gente precisa investir na gente, né? E muitas vezes você vai precisar investir recurso financeiro, investir tempo, né? Mas há uma recompensa muito grande em todo esse processo. Então, gente, eu descobri sim que os recursos estavam dentro de mim, mas eu estava tão bloqueada que eu não percebia isso, né? Então, eu precisei sim acessar algumas ferramentas que me ajudaram, né, a me conhecer, né, a resgatar essa essência que eu tenho em Deus, né? Então, eu precisei vencer o medo, vencer a incredulidade, né? Vencer muitas resistências que havia dentro de mim, mas também foi um processo tão bonito, gente, que aquilo que eu achava que era uma história ruim na minha vida, né? Como aquela que eu vivi, né, com a perda do meu pai aos 5 anos, né? E daí isso trouxe um impacto, né, financeiro, um impacto sobre a vida da minha família muito grande, mas aí eu descobri, gente, que aquilo que a gente viveu foi um recurso precioso de Deus, gente, de Deus sabe, para a transformação, para eu viver assim tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Então tem sido tremendo, gente, não desperdiça nada, não desperdiça nada daquilo que você viveu, as situações que você viveu, né, que você possa pensar, né, que foram situações para te matar, para te destruir, para te paralisar, né, situações que realmente te deixaram nesse estágio aí de estagnação, de improdutividade, de infertilidade, né? Mas não, né? Com a substituição de práticas, né? Com esse posicionamento de querer submeter esse processo de conversão, de transição, sim, você vai perceber que são recursos, são ferramentas de Deus para você crescer, né? Para você alcançar essa vida de recompensa e de paz. Então, gente, eu creio que a gente terá outras oportunidades de testemunhar aquilo, né, que o Senhor está fazendo, e eu creio que você vai fazer isso aqui também, né, você que se submeteu a esse processo aí, né, a esse propósito, e você que está se submetendo a passar por esse processo aí de transição, de conversão, eu creio que você vai contar muitos testemunhos. E, Osana, eu tenho falado demais. Então, gente, se posicione, viu? Como eu disse, né? Deus falou muito profundamente ao meu coração nesses dias que as pessoas estão aguardando ansiosamente pelo seu posicionamento, né? Muitas pessoas estão aguardando, né? A cura de muitas pessoas estão aí, né? A cura está dependendo do seu posicionamento, de você se levantar e viver tudo aquilo que o Senhor já colocou, né, nas suas mãos. Então, observe aí diante de você, né? Conheça o seu ambiente, porque para a gente também mudar, a gente tem que conhecer, né, as nossas fragilidades, todas aquelas áreas que foram desgastadas, né, que estão improdutivas, a gente tem que conhecer. Então, conheça, né, o seu ambiente, conheça, né, a sua essência, procure voltar a essa essência e acesse, gente, todos os recursos que você conseguir, que você puder, invista em você,
Sabe, muitas vezes esse investimento, igual eu falei para vocês, esse investimento muitas vezes ele vai ser financeiro, viu? Ele vai ser financeiro, então não perca tempo não, que Deus tem coisas grandiosas para você. E a mudança, uma experiência própria, né? A mudança que eu estava aguardando na minha casa, né? Ele estava primeiro em mim, né? E é isso que eu tenho vivido. E eu vou dar o testemunho do meu casamento depois, no momento oportuno, né? Não é essa hora, mas em momento oportuno eu vou dar o testemunho do meu casamento para vocês, tá bom? Então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Se vocês quiserem comprar dos agricultores que produzem produtos descontaminados que vão ajudar o seu corpo, o seu espírito e a sua alma, né, a viver a essência que vocês têm em Deus, pode mandar mensagem para nós. A Jaqueline está aí, ó, pode mandar mensagem para eu também. Então é isso, gente. Eu agradeço demais essa oportunidade. Para mim foi tremendo, né, poder compartilhar isso que Deus está fazendo. E tudo aquilo que Deus vai fazer ainda. Então, muito obrigada. Foi um privilégio enorme poder estar nesse momento aqui, nessa manhã. Amém, Sueli. Nossa, tem palavras para poder falar. Que coisa linda é essa. Para quem estava no culto, na semana que a Denise estava aqui em Turmalina, sobre o bonequinho de barro, tudo que foi feito lá na frente, a demonstração de peneirar a terra, de amassar. Precisou passar por umas 2 ou 3 peneiras até que tirasse todas as pedrinhas, os torrões, né? Precisavam ser amassados até que conseguiu fazer um bonequinho de barro, e esse bonequinho ele pode ser esmagado novamente, desmanchado novamente, refeito novamente. É lindo. E entender que os recursos estão dentro de nós, né, Sueli? Aquilo que nós buscamos lá fora, pensando que não há os recursos, podem ser os agrotóxicos que vão nos intoxicar, que vão nos matar, nos destruir. Nós vamos ser mulheres contaminadas. Então é voltar à origem, à essência daquilo que Deus quer para nós. Fazer essa descontaminação, que, como você falou. Primeiro precisa haver uma mudança de mentalidade, uma metanoia, uma conversão, uma transição para que eu volte à essência daquilo que Deus tem para minha vida. E o recurso está lá dentro de cada uma de nós. Não precisamos buscar recursos lá fora, porque está lá dentro, na terra do bonequinho de barro. Tudo está lá. Que lindo, lindo, lindo. Eu não sei se vocês estão prestando atenção nas lives, né? São 3 dias consecutivos. Primeiro veio a Dani falando do inimigo. Quem são os nossos inimigos? Muitas vezes somos nós mesmos. Depois veio ontem a palavra da Raquel sobre a armadura de Deus. Ela está disponível para nós lá em Efésios 6, de 10 a 18. Nós precisamos vestir essa armadura, porque nós saímos para as nossas guerras desarmados e nós vamos morrer no campo de batalha. E hoje vem você selando isso, que os recursos estão dentro de nós. É tudo perfeito, a terra é perfeita, porque Deus nos fez assim. Eu não tenho nada nem mais o que falar, não. Só a alegria de te ver aqui nesse processo, avançando, como você falou, né? É que nós precisamos retornar às origens, porque senão nós vamos ficar nesse processo eternamente. Misericórdia. Nesse processo de contaminação, de dor, de sofrimento, se nós não decidirmos voltar às origens, sermos esmagadas, peneiradas, para encontrarmos os recursos que há dentro de nós. Amém? Sueli, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer de forma, assim, com muita gratidão mesmo no meu coração. Primeiro, a alegria de te ver nesse processo de transformação, de conversão, de transição. E você trazer uma palavra dessa para nós essa manhã. E é você que vai orar, porque você tem essa autoridade nessa manhã sobre as nossas vidas. Amém? E eu quero que você faça esse momento com a gente. Tá bom? Pode orar. Eu tive que sentar aqui no chão, porque o sol estava batendo muito ali no rosto. Então, vamos orar, gente. Coloque aí, gente, o seu coração em Deus, né? Eu creio que Deus trabalha assim, em coisas simples, né?
nas pequenas coisas, e Deus nos surpreende sim. E eu quero colocar diante do Senhor todas as nossas vidas, né, nessa manhã. Senhor, muito obrigada, Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos falou nessa manhã, por todo o entendimento, por todo o direcionamento que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Nós nos colocamos sim diante do Senhor, nós entendemos, Deus, a necessidade de nos submetermos a esse processo, Senhor, de transição, que a Tua palavra já nos alertou, Pai. Muitas vezes é motivo de tristeza, Senhor, e não de alegria, mas há uma recompensa sim, quando a gente se posiciona, Deus, quando a gente se compromete a mudar a nossa mentalidade e a nos submetermos a substituir tudo aquilo que for necessário, Deus, para que a gente volte à essência de quem a gente é no Senhor, para que a gente conheça realmente quem o Senhor é em nós. Então, nós cremos, Deus, que o Senhor é quem vai nos ajudar a passar por esse processo, meu Deus, e nós não queremos retroceder, meu Deus, nós não queremos voltar às velhas práticas, não, meu Deus, assim, muitos vestígios de contaminação em nós, Deus, por tudo aquilo que a gente viveu, porque em muitos momentos nós saímos sim das nossas origens, Deus, nós nos equivocamos com aquilo que, com quem nós somos, Senhor, mas o Senhor é bom, é fiel e tem nos dado a oportunidade de voltar às nossas origens, de viver a nossa essência no Senhor. Então, Pai, nos sustente, nos dê todas as condições para que a gente realmente consiga adotar, Deus, todos os hábitos necessários para a gente passar por esse processo completo de conversão, de transição, conforme a vontade do Senhor, conforme a vontade perfeita do Senhor para nós, meu Deus. Nós entendemos, Pai, que os recursos que nós precisamos, o Senhor já liberou, mas por conta, Senhor, dos nossos bloqueios, Deus, das nossas feridas, a gente não consegue enxergar, mas abre os nossos olhos, Senhor, nos desperta, Pai, para aquilo que o Senhor já liberou para nós, para tudo aquilo que o Senhor já colocou dentro de nós, para tudo aquilo que está diante de nós, Pai, todos os recursos que o Senhor já liberou, nos ajude a acessar, nos traga esse entendimento, Deus, nos ajude a ter acesso a esses recursos que o Senhor já liberou sobre nós, e eu creio que o Senhor fará grandes coisas na vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui, na vida de cada uma dessas pessoas que agora se submetem, Deus, a esse processo de conversão, de transição. E nós te agradecemos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já fez, já operou, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, Deus, e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer na vida de cada uma de nós. Nós cantaremos, Deus, e contaremos todas as maravilhas do Senhor em nós nesse tempo. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Amém. Amém. Sueli, nós queremos você novamente aqui antes do encerramento do propósito, tá bom? Amém. Em nome de Jesus, contamos com você. Muito obrigada, Deus te abençoe poderosamente. Continue aí te fortalecendo nesse processo. E nós vamos ver, sim, você contando em outro propósito, em outra oportunidade. Tudo que Deus vai fazer na sua família, no seu casamento. Porque você aceitou o processo. E nós sabemos o fim de tudo isso. Amém? Mulheres, beijo no coração de vocês. Tenham um dia de bênção, de restauração, de conversão, de transição, de mudança de mentalidade, para que vocês possam viver o processo também de voltar às origens, em nome de Jesus. Beijos, tá? Fiquem com Deus, até amanhã. Se não for repostado, nós vamos avisar lá no grupo, mas eu quero, assim, que vocês ouçam novamente essa live, façam anotações, porque Deus tem coisas lindas demais nessas palavras que foram ditas aqui hoje. Amém? Beijo para vocês. Fiquem com Deus.